beijei, abracei ainda. Bora jogar, pessoal? Esse é o nosso tema do momento. Já vão pensando aí que a gente vai precisar de um de cada. Ó! Viu, Óbvio? Olha só que show. Eu nem chamei, eu tenho dois. Não tem jogar, Eu preciso de mais dois elementos, turma 1. Não, já tenho dois na volta. Aqui tem 1 e 2, 1 e 3. É 3, Renato? 3. Opa! Falta aqui a turma 2. Turma 2, ela tem, acho que a turma escuta pouco. Acho que ela... É a turma PQP, professor. Pois é. Vamos falar sobre o tema que a gurizada adora, né? Bora jogar, eles adoram, né? Eles adoram jogar. Mas a gente sabe o trabalho que dá fazer uma brincadeira, quer dizer, fazer uma brincadeira para outro brincar, né? Que a gente não pode brincar. Então esse é um negócio que dá um trabalho. Eu que não sou muito amante de videogame, então ainda sofro um pouquinho mais com isso. Só uma coisa que eu queria colocar para vocês, que tem o jogo também do professor, que às vezes a gente não se permite, né? Que é experimentar alguma coisa que a gente não sabe exatamente se vai dar certo. A gente não se permite o tentativa e erro, né? Então, é mais uma possibilidade para o jogo. Vamos escutar vocês aqui. Primeiro uma das damas. Pode ser. Sou obrigado a dar 2 minutos. Eu pensei que era eu, mas... Boa tarde, então eu sou professora Marina, na unidade de Brusque. Eu trabalho na parte de confecção e vestuário. E uma unidade curricular que eu adaptei um jogo foi a unidade de costura industrial. Então a minha colega Rosane, que é da turma 3, um dia ela fez um workshop na nossa unidade para divulgar algo que ela aprendeu aqui no MBA e que deu certo, que era o jogo Super Trunfo. Então ela aplicou com a gente, até a Rô tá aqui, né? Nesse lado de cá, Ela aplicou com a gente sobre características de tecidos, né? Gramatura, composição, etc. Então aquele dia eu falei, nossa, que legal, eu já vou adaptar isso para a minha unidade de costura. Então como que eu fiz? Eu coloquei o Super Trunfo, a maioria conhece, eu acho que muitos já estão utilizando essa técnica, né? Então em cada quesito lá eu coloquei quantidade de agulhas, quantidade de linhas, a máquina, a foto da máquina, né, de costura e o acessório que ela utiliza, que no caso eu citei o looper ou bobina, que é um diferencial da máquina de costura do ponto corrente com o ponto fixo. Então eu fiz aquelas cartinhas, imprimi em colorido, fiz bem caprichadinho, assim, como eu acho que ia ser chamativo para os alunos, e apliquei com a turma. Então eu tinha os meninos que no final da aula vieram me dizer, professora, eu jogo Super Trunfo há muitos anos, desde criança. Então adapta isso, muda aquilo, coloca isso. E eles me deram o feedback de como eu devia mudar o jogo, a pontuação para ficar mais atrativa, porque eu coloquei pontuação ali como eu achava que era, né? Porque eu nunca joguei Super Trunfo. Então com a adaptação deles foi muito legal, assim. Aí no final o que eu faço? Eu faço geralmente 7 grupos que jogam entre si. E no final cada grupo tem um campeão, então esse campeão eu faço um kitzinho, eu pego lá com o professor Tarcísio, que é da turma 2, uns brindes lá do Connect, um lápis do Senai, uma régua do Senai, faço um kit e esses 7 ganham esse kit. Então a disputa é bem legal, assim, fica saudável e eles ficam concorrendo àquela coisinha que pra gente é tão, né, não chama tanta atenção, mas é uma estratégia que deu muito certo na minha unidade, que é totalmente prática, unidade de costura industrial. Legal. Eu tenho gêmeas, elas jogam Super Trunfo e é um Super Trunfo de cachorro. Então comparam um Cox Spaniel com um Fox Paulistinha, com não sei das quantas, e aí tem os critérios, agressividade, quanto pula, se morde, grau de mordida, agressividade 1, 2, 3. Dá para fazer um monte de coisa com o Super Trunfo. Legal. Vou contar para ela assim. Posso complementar uma coisinha, professor? Então no Super Trunfo tem uma máquina lá que... Uma carta que é o Super Trunfo, né? Que é a super máquina, a gente chama. Então lá os alunos sempre perguntam, professora, por que a máquina reta ponto fixo é a super máquina? Então ali eu faço a mediação, digo, porque ela faz isso, faz aquilo, ela tem essa característica, então a gente dá para fazer mediação bem legal com esse jogo. Legal. Ana? Sim. Então, eu sou Ana Laura, trabalho com língua espanhola no ensino médio, mentoria no MBA com a parte de tecnologias. E a experiência que eu vou compartilhar, na verdade, é uma das práticas com jogos, eu gosto bastante disso, eu tenho visto que
é uma forma de atrair também um pouco os alunos e de fazer ela ficar um pouco diferente. Como vocês já conhecem, sabem, eu gosto muito de tecnologia, mas ao mesmo tempo isso tem que ser relativamente equilibrado. E às vezes sair um pouco da tecnologia e voltar para o papel também é um negócio bem interessante, e ir para o ambiente externo e tal. Dentro de uma das práticas que eu tenho desenvolvido ultimamente, tem uma que eu quero contar, que é uma parceria que a gente está fazendo uma experiência. Marília, da turma 1, Beda e eu, nós estamos aplicando o jogo Classcraft, cada um na sua realidade. E aí, né, a gente não é mais cobrado para fazer trabalho colaborativo, mas nós estamos fazendo um trabalho colaborativo mesmo sem valer nota. Que nós resolvemos colocar em prática o Classcraft, que é um jogo virtual. Ele é totalmente, é um game bem denso. Para quem gosta de RPG, é um fabuloso jogo para isso. Dá um trabalho do cão para montar, mas a experiência tem sido interessante. Com os meus alunos, eu ainda não consegui colocar eles 100% dentro da história. Mas eu estava com um problemão com uma turma que não estava avançando dentro de outras práticas. E dentro do Classcraft, por conta dos bônus que tem dentro do jogo, como é que vai acontecer, eles mesmos dizem assim: professor, o cara chegou atrasado, desconta a pontuação lá, dá ponto não sei o quê. Então, assim, agora o que eu estou fazendo no dia a dia, eu falo, ó, isso aqui vai entrar na missão do Classcraft. E aí eu vou amarrando. Então é um negócio assim, tipo, que dá trabalho para montar a história como um todo. Como nós estamos compartilhando a experiência entre os três, então um está colaborando com a história do outro. A ideia é que a gente faça, que a gente difunda o jogo no Brasil, porque ele não é usado no Brasil. E não tem tutoriais de uso dele no Brasil e nem páginas. E aí nós criamos uma página para divulgar isso e difundir, devido à qualidade do material que já tem montado de gamificação. Então essa é uma das práticas. A outra prática, tem quantos segundos ainda? 11. Ótimo. A outra prática que eu montei foi de inverter o meu papel. Os alunos criaram algumas perguntas e ao invés de eu montar o jogo com as perguntas deles, nós montamos uma trilha. E ao invés de eu ficar corrigindo se as perguntas estavam certas ou não, eu coloquei um criador de cada trilha para aquela correção. Então, inverteu e eles corrigiram e jogaram ao mesmo tempo. Foi massa. Essa estratégia de propor uma atividade e meiar o trabalho com outros colegas parece muito inteligente, né? Que dá um trabalho danado fazer sozinho. Então, quando você divide com 3 professores, um aplica lá, outro aqui. É bom esse momento de interação. Inteligente, boa. Então, boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou da turma PQP, que turma boa, turma 2, né? Eu sou apaixonado por gincana, então quando falou em jogo eu já pensei logo em gincana. E assim, dá para adaptar várias atividades dentro da gincana. Exemplo, tem um texto lá da Elisa Lucinda, só de sacanagem, falando sobre corrupção. Aí a gente trabalha o texto, aí durante o texto você coloca palavras em letra maiúsculas e faz com as palavras, para ver quem acha as palavras primeiro. Ou anagramas com palavras, assim, explica o que é, expressões idiomáticas. Até eu trouxe no microtip. É, isso aí. E assim, dá para trabalhar a questão de conhecimentos, habilidades, atitudes. Faltou, a equipe perde ponta, aí quem fez primeiro vai gerando uma pontuação e eles se envolvem demais. E é engraçado que às vezes a gente encontra alunos, né, tempos, né, depois, e eles falam, professor, não lembro de ti, mas eu lembro que você fazia uma gincana, que a gente não esquece mais. E eles adoram, assim, essa questão de gincana. E é isso que eu vim trazer para vocês. Legal, legal. Gasta. Boa tarde, Gazda, turma 3, de Araguá do Sul. Eu trabalho algo que normalmente todos aqui já brincaram quando era criança e ainda brincam, que é desenhar. Então na área mecânica a gente tem que desenhar muito. E a gente desenhava na mão e fazia o outro adivinhar. E nos corredores do Senai, muitas vezes eu via os alunos jogando no celular. Então um cara chamado Gart. Então eles iam lá e ficavam desenhando e outros tentavam acertar. E lá tinha vários temas. Alimentos, português, vários temas. E eu pensei, pô, eu tenho que criar um tema para minha área. Eu gosto de jogar. Então vou criar um tema da área mecânica. E criei um tema, conversei com os professores, criei um tema da área mecânica e apliquei isso com os meus alunos. E dentro desse jogo, você pode dar dicas de começo de palavras. Né? Então vai lá, dica de letras para formar a palavra se a pessoa não está acertando com o desenho. Para auxiliar ainda mais, e vamos dizer assim, trazer isso mais para a área mecânica, a dica, eu transformava a dica, eu fazia dica na hora. Então eu chegava lá, uma parte do torno, eu explicava de volta aquela parte do torno, fazendo aquela interligação com a unidade vincular. Então eu falava, mostrava para eles o que era e eles tentavam lembrar
de acordo com o desenho para colocar ali. E às vezes nem sempre eles conseguiam desenhar o que era aquela parte, ou o que era aquela ferramenta. Mas eles desenhavam algo que juntava a criatividade deles lá para mostrar o que era. Por exemplo, o digital. O que é o digital? Eles desenhavam o dedo com a digital. Tinha a ferramenta macho. O que eles desenhavam? Um macho. Certo? E eles usavam a criatividade para buscar isso. Certo? Não entrar em coincidência por esses lados aí. Mas isso são coisas que algumas coisas a gente tinha que botar umas regrinhas ali. Mas são coisas que a gente consegue trabalhar, tipo assim, era coisa que eles usavam bastante e a gente às vezes não usa. Então eu observei e consegui jogar isso para a sala de aula. Legal. Vou compartilhar com vocês, eu dou aula de estratégia. Eu uso o War, só que eu modifico as cartas. Eu faço as pessoas, 3 equipes terem o mesmo objetivo. E eles ficam se matando durante 4 horas de aula. E aí no final eles veem que tem empresas, grupos que estão no mesmo mercado, com objetivos diferentes, e eles têm um oceano azul para navegar. Enquanto ficam 3 disputando a Europa, a América do Norte e um terceiro território a sua escolha. Então também é uma noite inteira que a gente faz jogando War. Tá? Coisa, já é mais do meu tempo, né, o War. Muito bacana. Pessoal, perguntas? Participações? A Karine adorou. Ninguém falou nada, depois a gente editar alguém. Oi? Para o professor do desenho ali, isso virou uma avaliação. Como é que é macho? Não adianta. Eu avaliei eles de forma, tipo, quando eu comecei a trabalhar com eles, outro professor tinha saído de trabalhar com eles e acabou sendo cenário. Então eu peguei essa turma, eu ganhei de brinde, essa turma PQP. Então eu não sabia o que eles tinham trabalhado ainda. Eu não sabia todos os conhecimentos que eles tinham. Então eu fiz isso como avaliação da turma para saber o que eu teria que trabalhar com eles para frente. Uma avaliação diagnóstica. Isso, para saber o que eu ia fazer para frente, para não ficar simplesmente, vou passar o que eles já passou, ou o que eles já aprenderam, ou ver o que eles não aprenderam ainda, ou que eles têm dificuldade para passar isso para eles. Você também jogou, né? Não, eu joguei com outros professores. Você também aproveitou o momento e falou, bom, estou pegando essa bucha, não sei, vamos fazer uma... Não, você brinca, eu testei com outros professores para ver se tinha como aplicar isso ali, para ver o que estava de errado. Então eu apliquei algumas vezes com os outros, nós entre professores a gente brincava e dava muita risada. E com a turma não foi diferente, então a turma participava bastante. Então, tipo assim, alguns jogavam em um momento e outros estavam só observando, porque eu tinha mais de 60 palavras. Então não repetia as palavras. Então eu fiz isso em 3 etapas e depois eu fiz uma final, né? Então uns ficavam olhando, eles, professor, é isso aqui, né? Eu disse, é isso mesmo. A pessoa que estava fora também via, porque eu deixei no data show lá passando, eu estava na sala, mas eu não jogava. Eu só ficava mediando. Então eles olhavam, isso pode ser isso, professor, é isso mesmo. Então, tipo assim, outra coisa que pegava bastante era a questão da escrita. Às vezes a palavra tinha acento, não tinha, se a pessoa não bota acento, ela não dá certo. Ela diz, você está próximo, mas ela não fala o que você errou. Então você tem que escrever certo. Se você não escreve certo, ela não dá a resposta certa. Eu vou te perguntar uma coisa que vale para todos. Quanto tempo de preparação para quanto tempo de utilização? Dá só uma ordem. Você usa 9 horas, 3 aulas, 3 dias. Não, nesse caso eu diminui o tempo, eles tinham que desenhar mais rápido para conseguir fazer isso em um dia. Não, mas quanto tempo de show e quanto tempo de ensaio? Um dia de show e uns 2, 3 dias de ensaio. Essa é 1 para 3, 1 para 4, dependendo. Beleza? Pessoal, obrigado. Karine.